Olá, caríssimos. Hoje vamos iniciar o estudo de função, trabalhando o conceito e a sua representação gráfica. Para isso, para início, trabalharemos o exercício que caiu no Enem, um problema bastante interessante, mas nós fizemos algumas adaptações para quantificar melhor, quantificar o enunciado e permitir uma melhor discussão do tema. O problema diz o seguinte: a água para abastecimento de um prédio é armazenada em um sistema formado por dois reservatórios idênticos, em formato de bloco cúbico com 1 metro de aresta, ligados entre si por um cano igual ao cano de entrada, colocado no meio da lateral, conforme ilustra a figura. A água entra no sistema pelo cano de entrada do reservatório 1 a uma vazão constante de 4 litros por minuto. E ao atingir o nível do cano de ligação, passa a abastecer o reservatório 2. Suponha que inicialmente os dois reservatórios estejam vazios. Qual dos gráficos melhor descreverá a altura y do nível da água no reservatório 1 em função do tempo, medido a partir do início do abastecimento? Então, aqui nós temos duas grandezas que ele pede para relacionar. Uma das grandezas é a grandeza y, que vai ser o nível da água no reservatório 1. E a grandeza x, que vai ser o tempo de abastecimento. Tá certo? O problema indica, foi uma adaptação, indica o valor da vazão constante. Então, no caso aqui, a vazão de abastecimento aqui, ela é dada no ritmo de 4 litros por minuto. 4 litros por minuto. Nós vamos transformar essa vazão, que é 4 litros por minuto, nós vamos representar em unidade de comprimento ao cubo. Então, vai ser uma vazão equivalente de 4.000 centímetros cúbicos para cada minuto. Isso vai ser interessante porque ele pede para descrever o nível da água em função do tempo. E você vai medir o nível da água em unidade de comprimento. Tá certo? Bom, essa vazão, o que ela representa? 4.000 centímetros cúbicos por minuto, ela representa que a cada minuto de abastecimento, a cada minuto, o nível da água no reservatório 1 sobe 0,4 centímetros. Ora, ele sobe 0,4 centímetros porque o nosso sistema é um bloco no formato de um bloco cúbico e que tem 1 metro de aresta. Tá certo? De modo que a área da base do reservatório 1, a área da base, ela é igual a 10.000 centímetros quadrados. Ora, se é 10.000 centímetros quadrados, a cada minuto sobe 4 milímetros. De modo que, para fazer o estudo pedido, que é a relação entre o tempo de abastecimento e o nível da água do reservatório 1, nós temos aqui o início do abastecimento, que se dá no tempo zero e o reservatório está vazio. Depois de 1 minuto de abastecimento, o nível do reservatório 1 sobe 4 milímetros, porque a vazão está assumida 4 litros por minuto. Mais 1 minuto, sobe mais 4 milímetros. Mais 1 minuto, sobe mais 4 milímetros. É isso que é função. Função é a relação entre essas duas grandezas. Função é um conjunto de pares ordenados, onde a todo x existe um único y. Tá? Essa é a relação entre esses dois conjuntos. Cada par ordenado é um elemento da função. Então, esse par ordenado 0, 0 está dizendo que no tempo zero o nível é 0. Após 1 minuto, o nível da água subiu para 4. Então, eu vou ter aqui esse par ordenado que tem uma abscissa x, que é 1,
e uma ordenada y, que é 4. Então aí eu tenho todos esses pares ordenados, por exemplo, o ponto A, o par ordenado 0, 0, o ponto B, o par ordenado 1 e 4. O próximo par ordenado, x igual a 2, y igual a 8. Então eu vou ter no x igual a 2, o y igual a 8, o x é a abscissa, o y é a ordenada. O outro 4 par ordenado vai ter a abscissa 3 e a ordenada 12. Então, função é essa relação entre os dois conjuntos. Mas tem uma coisa muito importante quando se estuda função, que é o conceito de taxa de variação. O que vem a ser a taxa de variação? Olha, é a seguinte ideia. Quando o x aqui aumenta uma unidade, a gente repara que nessa função o y aumenta a 4. Quando o x aumenta uma unidade, ou seja, passou 1 minuto, o nível da água sobe mais 4 milímetros, por causa daquela vazão. Quando o x aumenta uma unidade e passa 1 minuto, o nível da água sobe mais 4. Então, a taxa de variação, que eu vou chamar da constante A, vai ser a variação do y, o ΔY, dividido pelo ΔX. Agora, o que vem a ser esse ΔY? Ora, o delta é essa variação. É o y do ponto, por exemplo, do ponto B, menos o y do ponto A, dividido pelo x do ponto B, menos x do ponto A. O que a gente está querendo dizer? Bom, nós estamos querendo dizer que na hora que o x aumenta de uma unidade, a hora que o x aumenta de uma unidade, o y aumentou de 4. Toda vez que o x aumenta de uma unidade, o y aumenta 4 unidades. Isso vai ser a taxa de variação. Quem que é o y do ponto B? É 4, menos o y do ponto A, que é 0, x do ponto B, que é 1, menos x do ponto A, que é 0. De modo que essa divisão vai me dar o A, que é o coeficiente angular da reta. Note que esse ΔY sobre o ΔX nada mais é do que a tangente da inclinação. Este ângulo aqui, por exemplo, θ, quem é o cateto oposto dele? É 4. Quem é o cateto adjacente dele? 1. Então, o coeficiente, a taxa de variação, também vai ser chamado coeficiente angular da reta. Esse coeficiente angular da reta é 4 para 1. Por que esses pontos estão alinhados? Eles vão estar alinhados porque a tangente desse ângulo θ também é 4 para 1. A tangente desse ângulo aqui também vai ter o cateto adjacente 1 e vai ter o cateto oposto 4. Então esses pares ordenados, todos eles vão estar alinhados. De modo que quando eu trabalho com uma taxa de variação constante, vai ser constante nesse problema porque a vazão é constante. Quando eu tenho a taxa de variação constante, o gráfico desta função vai ser uma reta que pode ser dado por essa equação, y igual a x mais b, que é a equação de uma função do primeiro grau. Nesse nosso caso aqui, nós temos o que? A taxa de variação é 4. O A é 4 vezes x mais o B. O B vai ser esse corte na vertical que a gente pode descobrir pegando um ponto qualquer dessa reta. Por exemplo, se eu pegar o ponto B, o que nós temos no ponto B? Quando x for 1, o y vale 4. Então, nós vamos colocar o y do ponto B, que vai ser 4, vai ser igual a 4 vezes o x do ponto B,
nesse caso, é 1, mais aquela constante. Quando a gente faz essa conta, aquela constante vai dar zero. E nós vamos ter que a equação que representa o acréscimo, a equação que representa a função que relaciona o tempo ao aumento do nível da água, relaciona o nível da água, vai ser uma equação do primeiro grau, uma função do primeiro grau, y igual a 4x. Essa equação ela é válida para medir o nível no reservatório 1 até o momento que a água atinge o cano que liga ao reservatório 2. A partir desse instante, o nível do reservatório 1 vai ficar constante e vai começar a encher o reservatório 2. Então, essa lei que representa o nível de água no reservatório 1, ela é válida sempre que o nível tiver do zero até a metade do reservatório 1, até a metade da caixa d'água, que tem 500 milímetros, tá certo? Bom, e aí nós vamos começar agora a analisar o que vai acontecer com o nível do reservatório 1 depois que a água começou a trabalhar no reservatório 2, cair no reservatório 2. Bom, a gente já percebeu que quando estiver indo para o reservatório 2, o nível no reservatório 1 vai ficar parado, permanecerá constante. Então a taxa, nesse intervalo de tempo, a taxa de variação do nível do reservatório 1 é nula, essa taxa de variação. E sempre que eu tenho uma taxa de variação, nula, a representação gráfica dessa função vai ser uma reta também. Só que essa reta vai representar uma função constante. Por que vai ser função constante? Porque nesse intervalo de tempo, o nível da água no reservatório 1, a variação vai ser zero, vai permanecer constante, porque toda a água que está chegando no reservatório 1 está indo para o reservatório 2, naquele cano. Até que momento? Bom, até o momento em que o nível da água no reservatório 2 atingiu o cano. Então, o que a gente observa? Que essa função, essa reta, é dada por essa expressão, só que como o coeficiente angular dessa reta é zero, porque a taxa de variação é nula, você vai ter, nesse caso, não a representação de uma função do primeiro grau, mas uma função constante. Ou seja, o nível da água no reservatório 1 vai ser sempre 500 milímetros. Então, o nível do reservatório 1 vai subindo, de maneira linear, até que a água comece a ir para o reservatório 2. Observe que a tangente desse ângulo vai ser o cateto oposto, que é 500, dividido pelo cateto adjacente, que é 125. Como a gente tinha visto anteriormente, o coeficiente angular dessa reta vai ser 4. Tá? Sempre que o coeficiente angular for positivo, isso daqui vai representar uma função crescente. Coeficiente angular da reta nulo, a taxa de variação nula, essa função vai ser uma função constante, certo? Bom, agora no terceiro estágio, o nível da água vai estar subindo nos dois reservatórios. Como a vazão que alimenta o sistema é constante, de 4 litros por minuto, e a água se espalha no reservatório 1 e 2 simultaneamente, então o acréscimo do nível de água no reservatório 1 ficará reduzido à metade. Certo? Então, o que a gente tinha inicialmente? Tinha água subindo aqui no reservatório 1, depois começava a passar para o reservatório 2,
e ficava um nível constante no reservatório 1. Quando a água subia até o cano, o nível do reservatório 1 era constante. E depois? Bom, depois toda a água que entra, ela se divide em dois reservatórios. Olha, se toda a água que entra, e entra numa vazão constante de 4 litros, agora ela se distribui em dois reservatórios idênticos, vai acontecer que a taxa de variação vai ficar realmente reduzida à metade. Então, continuamos tendo uma taxa de variação constante, portanto, vai dar uma reta, uma taxa de variação constante, só que essa taxa de variação vai ser o quê? 2 milímetros por minuto. Sempre que o A, taxa de variação positiva, a gente vai ter uma função crescente. Função crescente. Representada, já que é uma taxa de variação constante, por uma função do primeiro grau, aqui eu vou ter y igual a 2x mais b. E a gente pode descobrir esse b pegando um ponto qualquer. Qual ponto que vamos pegar? Vamos pegar justamente este par ordenado onde inicia esse estágio, que é o quê? Que é o par ordenado que quando x for igual a 250 minutos, o y associado vai ser 500 milímetros. A gente substitui ali 500, 2 vezes o x, que é 250, mais b. Fazendo essa continha, a gente tem que o b é igual a zero, e a função que representa a variação do nível do reservatório 1 com o tempo, vai ser dada por uma reta y igual a 2x. Observe que este ângulo aqui, este ângulo alfa, ele tem uma taxa, ele representa a taxa de variação que é 2, que é um ângulo menor do que esse ângulo aqui alfa, que é a taxa de variação, esse ângulo θ, melhor dizendo, cateto oposto 500 dividido pelo cateto adjacente 125, 4. Então aqui, toda a água que está entrando no reservatório 1 está fazendo o nível do reservatório 1 subir, a água começa a vazar para o reservatório 2, o reservatório 1 fica com nível constante. Depois, a vazão, o volume de água que entra no sistema se divide para os dois reservatórios, tendo uma taxa de variação menor. Observe que na prova do Enem, pelos gráficos, só de analisar o estágio intermediário, dava para você ficar entre duas alternativas, porque aqui eu tenho o nível da água do reservatório 1 constante. Aqui não, aqui não, aqui não. Ficaria entre esses dois. Mas para decidir um dos dois reservatórios, a gente tinha que prestar atenção nesta inclinação, nesse conceito de que é no terceiro estágio, a água que entra no sistema, ela vai aumentar o nível dos dois reservatórios. Ok? Bom, ainda estudando a função do primeiro grau, vamos trabalhar esse probleminha aqui bastante interessante, que envolve a comparação de duas funções. Então aqui temos duas velas, têm o mesmo comprimento, mas são feitas de materiais diferentes. Uma delas queima completamente em 3 horas, a outra em 4 horas, ambas queimando com velocidade constante. Então ele já está avisando que a taxa de variação do tamanho da vela é constante. Então você já está entendendo que deve ser uma função do primeiro grau. Aí ele pergunta, quantos minutos depois das 13 horas devem ser acesas simultaneamente as duas velas para que às 16 horas o comprimento de uma seja
o dobro do comprimento da outra, tá certo? Então nós vamos analisar como que a vela 1, como que a primeira vela queima. Então o que o enunciado diz? Bom, diz que a vela demora 3 horas para queimar. Então, no instante zero, qual é o tamanho da vela? O problema não diz. Vamos apresentar o tamanho da vela em porcentagem. No tempo zero, o tamanho da vela, a vela está inteira 100%. Aí ela queima completamente em 3 horas. Então, depois de 3 horas, o comprimento da vela vai ser zero. Qual vai ser a taxa de variação desta função? A taxa de variação vai ser quem? Vai ser y do ponto A menos o y do ponto B. X do ponto A menos x do ponto B. E a gente vai ter aqui a taxa de variação igual a menos 100 dividido por 3. Ou seja, ela queima completamente, diminui o seu tamanho em 100% durante 3 horas. Certo? Percorrido 3 horas. E aí você vai ter aqui uma função do primeiro grau, que é y igual a x mais b, onde você, com esse coeficiente angular negativo, você vai ter a informação de que essa função é uma função decrescente. Ok? Então ela tem esse tamanho no instante inicial, depois de 3 horas ela queima completamente. Repare nessa função que eu tenho aqui uma função decrescente. Sempre que o coeficiente angular for um coeficiente angular negativo, quando o a da função do primeiro grau for negativo, essa função vai ser chamada de função decrescente. Repare que à medida que eu aumento o x, o y diminui. Tá? Bom, a segunda vela que nós vamos ter que comparar o desgaste de uma com o desgaste da outra, o que nós temos? Nós temos a informação de que em 4 horas ela queima completamente. Isso significa que no instante zero o tamanho dela é 100% e depois de 4 horas o tamanho dela vai ser zero. Então essa segunda vela ela vai ter um decaimento linear, porque a queima se dá de maneira com velocidade constante. E o coeficiente angular dela? Vai ser o y do ponto A menos o y do ponto B, x do ponto A menos x do ponto B. Então está aqui a informação de que o coeficiente angular dessa reta, a taxa de variação é igual a menos 25. Substituindo na função do primeiro grau, a vela 2 vai ter o y dela igual a menos 25 mais o b. Quanto vale esse b? Bom, esse b é o coeficiente linear da reta. É o tamanho da reta no x igual a zero, que vai ser 100%. Então, essa equação aqui, que vai ser menos 25 mais b, eu posso calcular esse b de que maneira? Podemos calcular pegando o ponto. Quando x for igual a zero, o tamanho da vela igual a 100%. Substituo aqui o y igual a 100 menos 25 vezes zero mais b. E a gente chega na informação que a gente já tinha, que é o b era igual a 100. Bom, assim nós vamos ter o tamanho da vela 2 variando de acordo com essa expressão. Bom, mas o que o problema nos dá? Ele nos diz o seguinte, que num dado momento, o tamanho da vela 1 vai ser o dobro do tamanho da vela 2, ou o tamanho de uma vela o dobro da outra. Mas a gente repara aqui
que a vela 1 vai ter um tamanho maior do que o tamanho da vela 2, que queima mais rapidamente. Então, nós vamos colocar essa informação, que o tamanho da vela 1, vai ser igual ao dobro do tamanho da vela 2, num dado instante. Que instante que ele quer que seja? 16 horas. Então, eu vou igualar, vou substituir a equação da vela 1, que é menos 100x sobre 3 mais 100 igual a 2 vezes o y da vela 2, que é menos 25x mais 100. Aí vou resolver essa equação para desaparecer essa fração. Vou multiplicar todo o primeiro membro por 3, então aqui vai dar menos 100x, vou multiplicar por 3, vai dar 300, que preço que eu pago? Do outro lado da igualdade, também multiplico por 3. 2 vezes 3, 6. E essa equação do primeiro grau, que a gente vai resolver com atenção para não errar, nós vamos ter aqui que o x vai ser igual a 2,4. Então vai demorar quanto? Vai demorar 2,4 horas para que uma vela fique com o dobro do tamanho da outra. Bom, mas a pergunta do problema é: quantos minutos depois das 13 horas as velas devem ser acesas? Para acontecer essa situação do tamanho de uma, o dobro do tamanho da outra, isso daqui vai ter que acontecer quando? Vai ter que acontecer às 16 horas. Então eu vou pegar 16 horas, esse 16 subtrair 2,4 horas, e vamos ter aqui 13 horas, 6 horas. Mas ele pergunta quanto tempo, poderia responder 0,6 horas, mas se quisermos responder isso em minutos para chegar na alternativa do problema, temos que lembrar que 1 hora é igual a 60 minutos e, portanto, eu vou ter aqui 36 minutos. Então, quanto tempo depois das 13 horas uma vela vai ter o dobro do tamanho da outra? Resposta: 36 minutos. Ok? É uma das maneiras de você equacionar esse problema. Tá? Uma maneira interessante que explora o conceito de função do primeiro grau, função decrescente. Obrigado.